Olá, boa noite a todos aí, sejam bem-vindos à nossa palestra acerca do aspecto previdenciário do adicional de compensação por disponibilidade militar. Meu nome é Silvio Félix, sou professor aqui da CBPJur, na disciplina Direito Previdenciário Militar. É uma satisfação imensa aqui ter a presença de todos nessa noite aqui. E o tema é bem interessante, bem controverso e já tem sido levado à baila nos tribunais aí. Queria inicialmente destacar que as opiniões aqui apresentadas nessa palestra presencial, elas não refletem a opinião da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, nenhuma dessas instituições. O posicionamento que eu vou apresentar agora é eminentemente técnico-jurídico, né, com o propósito de esclarecer um tema importante, né, decorrente da mudança promovida na Lei 13, promovida no Sistema de Proteção Social dos Militares pela Lei 13.954 de 2019, né, que introduziu aí o adicional de compensação por disponibilidade militar. Somente farei uma introdução aí sobre os militares, as peculiaridades na carreira. Falarei também sobre a classificação, né, uma breve classificação, a situação do militar da ativa, militar inativo, e a remuneração, né, a composição da remuneração, como é que funciona, para poder a gente entender o adicional de compensação por disponibilidade militar. Em seguida, a gente vai falar um pouquinho desse adicional, seu conceito, uma curiosidade, né, que a gente vai estudando o tema, acaba descobrindo, né? E, por fim, a gente vai apresentar aqui a discussão que tem ocorrido aí no Judiciário, inicialmente fruto dessa alteração, entre o adicional de compensação por disponibilidade militar e o adicional por tempo de serviço, e ver um posicionamento técnico-jurídico acerca do tema. Então, esse é o ponto principal. Somente antes de apresentar o tema, também, antes de a gente prosseguir na nossa palestra, eu lembro a vocês que a CBPJur tem inúmeros cursos dentro da sua plataforma, né, é pioneiro aí no direito militar, com muita satisfação estar aqui contribuindo aqui com um pouquinho de conhecimento, aprendendo também com os senhores acerca do tema. E lá tem o curso de pós-graduação em Direito Militar, né, conduzido aí coordenado pelo professor Sidney, doutor Sidney. E tem outros cursos dentro da plataforma, inúmeras palestras, aí, algumas delas, né, gratuitas, aí, como essa, que está disponível aí para os senhores e para as senhoras. Então, e além disso, né, em breve terá aí um curso de extensão em Direito Previdenciário Militar, né, um tema importante com as alterações promovidas pela Lei 13.954, está no forno, está pronto para sair, em breve aí será lançado aí pela CBPJur, tá certo? Recomendo que acesse a plataforma, o sistema é maravilhoso, a metodologia empregada aí pela coordenação do curso, então eu recomendo, acesse aí www.cbpjur.com.br. Sem mais delongas, vamos ao nosso tema de hoje, aspecto previdenciário do adicional de compensação por disponibilidade militar. Bom, o primeiro ponto que eu destaco aqui acerca do tema é dos militares, né? O militar ele tem inúmeras peculiaridades em sua carreira. O militar ele tem como exigências da carreira disponibilidade permanente, dedicação exclusiva, à exceção dos profissionais da área de saúde com profissões regulamentadas. E o que a gente pode destacar também das peculiaridades da carreira? A necessidade de ser movimentado para outros estados, pode acontecer, né, sem o direito de escolha, né, em virtude da necessidade do serviço, tendo inclusive reflexos em relação à família, né, que às vezes a esposa está empregada e o marido, sendo militar, ou vice-versa, sendo deslocado para outro ponto do território nacional, acaba tendo um impacto bem significativo, a depender do trabalho que a esposa tem. Os filhos também acabam, por vezes, sendo impactados por força dessas situações de movimentação, etc. Então, são pontos relevantes aí da carreira do militar. Além disso, o militar ele é um agente público
mas não é servidor público. O militar tem um regime jurídico próprio. A situação da carreira dele é regida por uma lei própria, uma situação diferente do cidadão em geral e também do servidor público da Lei 8.112. O militar é submetido às regras do Estatuto dos Militares, Lei número 6880 de 1980. Então, o regime jurídico dos militares é diferente. Falando de classificação, em números que a gente pode citar, aqui eu destaco aqui para o bojo da nossa apresentação, da nossa palestra, é que o militar classifica-se entre o militar da ativa, ou seja, aquele que está ostentando o uniforme, está incumbido no exercício da atividade militar, das atividades de operativas, de apoio, etc., que está fardado. E temos ainda o militar inativo, aquele que prestou um trabalho, uma atividade militar durante um período de tempo e foi transferido para a reserva remunerada ou reformada. Reserva remunerada é a situação em que o militar ele está em casa, ele foi afastado do serviço ativo, porém ele está à disposição da força a qualquer momento em decorrência de mobilização, convocação ou designação. Então, são situações essas que o militar está como se fosse um jogador de futebol pronto a ser chamado pelo técnico, que a gente poderia dizer, fazer um paralelo aqui, pelas Forças Armadas, tá certo? Então, militar da ativa e o militar inativo. E o reformado, ele não pode mais ser chamado ao exercício da atividade militar, tá certo? Então, esses são os dois paralelos aí. Observação importante que o militar inativo é aquele que também mantém o vínculo remuneratório, ele recebe os seus proventos de inatividade. Falando um pouquinho de remuneração dos militares, o militar da ativa recebe remuneração e o militar inativo recebe proventos. Então, esses são pontos diferentes. Mas a natureza da remuneração dos proventos é a mesma que visa custear a subsistência, a sobrevivência dos militares das Forças Armadas. Feitas essas ponderações, vamos falar um pouquinho da composição da remuneração para que a gente possa ver onde está estruturado o adicional de compensação por disponibilidade militar. Bom, a remuneração dos militares ela é estabelecida por lei, pela medida provisória 22.1510 de 2001 e pela lei 13.954 de 2019, que reestruturou o sistema de proteção social dos militares. Em que pese, a gente fala isso no curso, que existam dentro do ordenamento jurídico brasileiro outras leis que versem sobre a remuneração dos militares ou que tratam de alguns pontos fundamentais da remuneração dos militares. Mas as principais referências legislativas acerca do tema estão na medida provisória 22.1510 de 2001 e na lei 13.954 de 2019. Certo? Sobre a sua regulamentação, a principal delas, a gente tem aqui o decreto 4.307 de 2002, ele que regulamenta a medida provisória 22.1510. Então, esse é outra referência jurídica acerca do tema. Não do adicional de compensação por disponibilidade militar, que isso ainda será introduzido no ordenamento jurídico. Tá certo? Sobre a composição da remuneração dos militares em tempo de paz, temos o soldo, os adicionais e as gratificações. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles para que a gente possa verificar onde está inserido aí o nosso adicional de compensação por disponibilidade militar. O soldo é a parcela básica da remuneração dos militares, né, é a parcela básica da remuneração e dos proventos. Ele é inerente ao posto ou da graduação e ele é irredutível. O que significa isso? Porque significa que o soldo ele fundamenta as demais parcelas. Os adicionais, as gratificações que têm os seus percentuais referenciados em lei, essa referência, esse percentual, ele segue o soldo para que possa ser feito os demais cálculos. Tá certo? Então, a base da remuneração é o soldo e os adicionais se vinculam, ficam vinculados ao soldo para que possa saber o seu real valor. A gente vai ver isso aqui na prática ao longo da nossa apresentação.
Eu ia falar dos adicionais primeiro, mas eu vou deixá-lo pelo fim, em virtude do nosso adicional de compensação, tá certo? Vamos falar aqui da gratificação. Trata-se de vantagem pecuniária, né? A natureza dela é esse, em virtude de reconhecimento ao militar pela notoriedade do cargo do posto dentro da estrutura das Forças Armadas, relacionado a maior responsabilidade ou privações. Por exemplo, os oficiais generais têm aí o recebimento adicional da gratificação por representação. Por exemplo, os comandantes de organização militar têm o recebimento dessa vantagem pecuniária relacionada à responsabilidade do cargo que ocupa. Além disso, as gratificações também são concedidas em virtude de ações dos militares que fogem à sua responsabilidade regular, que fogem de situações excepcionais, tá certo? Como garantia da lei e da ordem, o militar está viajando, está em viagem, em regime de viagem, está submetido a uma situação mais rígida da sua rotina convencional, aí vem essas gratificações aí. Além disso, quando os militares passam por privações básicas ao servir em regiões inóspitas, como numa localidade especial, um lugar especial da federação, um ponto de difícil acesso, como o posto oceanográfico da Ilha da Trindade, que é uma região inóspita, o militar faz jus aí à gratificação de localidade especial. Vamos falar agora dos adicionais, que é o ponto principal aqui da nossa apresentação aqui. Os adicionais são parcelas pecuniárias de natureza eventual ou especial, devidas em razão da legislação aos militares da ativa ou da inatividade. Então, são parcelas que o militar recebe em virtude de imposição da lei. Que adicionais são esses? Temos o adicional militar, relacionado ao círculo hierárquico que o militar ocupa. Por exemplo, é um oficial intermediário, então tem um adicional militar relacionado a esse círculo hierárquico. Ele é um oficial subalterno, tem um adicional militar relacionado a isso. Ele é suboficial, sargento, então, a depender do posto ou da graduação relacionado ao seu círculo hierárquico, ele receberá o equivalente ao seu adicional militar previsto aí na legislação remuneratória. Temos ainda o adicional de habilitação relacionado aos cursos, ao conhecimento técnico adquirido ao longo da sua carreira, tá certo? Então, é relacionada àquilo que o militar adquire de conhecimento e reconhecido pela administração. Aí vem o nosso adicional de habilitação. Dentre os adicionais, temos ainda o adicional de tempo de serviço. Esse adicional de tempo de serviço, ele vigorou aí até a chegada aí da medida provisória 22.15.10. Então, os militares que entraram nas Forças Armadas após a entrada do vigor dessa medida provisória, eles não recebem esse adicional. Mas aqueles que já estavam nas Forças Armadas mantiveram, né, teve o artigo 30, a gente vai falar dele posteriormente, o artigo 30 da medida provisória 15 de 2010, garantiu o percentual que o militar fazia jus à época. Temos ainda o adicional de permanência, né, recebido pelo militar em virtude de manter-se nas Forças Armadas por um período após a obrigação de permanência nativa, o tempo mínimo de permanência nativa. Por exemplo, o militar ficou 35 anos. Se ele ficar mais 720 dias, ele vai receber percentual de 5% em decorrência do seu adicional de permanência. Temos ainda o adicional de compensação orgânica, decorrente aí de situações especiais que os militares passam, né, ou por uma exigência que compromete ou que pode vir a comprometer sua condição de saúde, como, por exemplo, o adicional o militar que trabalha com raio-x, por exemplo. Então, ele recebe o adicional de compensação orgânica. E, por fim, temos aí o nosso adicional de compensação por disponibilidade militar, criado aí pela 13.954 de 2019, que é atribuído aos militares em virtude de sua dedicação exclusiva e disponibilidade permanente.
E um dos pontos de debate hoje na nossa palestra é a situação envolvendo a acumulação do adicional de tempo de serviço e o adicional de compensação por disponibilidade militar. Então, vamos falar do nosso adicional de compensação por disponibilidade militar, que é o principal foco aí da nossa palestra. Vamos lá. Primeiro ponto delas, como eu falei para vocês, consiste na parcela remuneratória devida ao militar em razão da disponibilidade permanente e dedicação exclusiva dos termos estabelecidos em regulamento. Não vi, no presente momento, nenhuma regulamentação acerca desse adicional e os militares têm recebido, né, esse adicional normalmente depois do advento da 13.954 de 2019. Vou falar aqui de algumas particularidades desse adicional. Os percentuais em vigor, como eu disse anteriormente, eles incidem sobre o soldo e estão no anexo 2 da 13.954 de 2019. Vamos para um exemplo prático aqui para a gente poder entender. O segundo sargento da ativa tem como soldo atualmente R$ 4.770. O adicional de compensação por disponibilidade previsto lá no anexo 2 da 13.954, concede ao militar 12% desse adicional. Então, o adicional de compensação por disponibilidade dele é de R$ 572,40. Em relação ao militar inativo, ou seja, da reserva remunerada ou reformado, isso tudo falando como regra, segue o mesmo percentual, uma vez que o adicional de compensação por disponibilidade compõe os proventos da inatividade do militar. Então, esses são os parâmetros. A regra é essa. Tem exceções, tem particularidades, tem o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Vamos aqui para uma curiosidade envolvendo o adicional de compensação por disponibilidade permanente e dedicação exclusiva. Esse adicional, o intuito de poder, vamos chamar aqui de estimular ou prestigiar o militar em razão da sua dedicação exclusiva e disponibilidade permanente, isso não é inédito dentro do nosso ordenamento jurídico. Curiosidade, temos aqui a Lei 4.328 de 1950. Claro que essa lei já foi revogada, etc., mas ela previu em sua redação, em seu artigo 18, a gratificação de função militar de categoria alfa, que nada mais, nada menos é o adicional de compensação por disponibilidade militar. Vamos dar uma olhadinha aqui no dispositivo. A gratificação de função de categoria A é devida ao militar pelo exercício de tempo integral de cargo, função ou comissão previstas para as Forças Armadas, ou seja, dedicação exclusiva, disponibilidade permanente. Quer ver? Bem como por ter que se sujeitar a regime de trabalho incompatível com o exercício de qualquer outra atividade pública ou privada. Ou seja, nada mais, nada menos é que o adicional de compensação por disponibilidade militar com outro nome. Ou seja, essa era uma parcela atribuída a título de gratificação, vinculada ao exercício da disponibilidade permanente, que é a primeira parte do dispositivo, pelo exercício de tempo integral do cargo, função ou comissão prevista nas Forças Armadas, e pela dedicação exclusiva, bem como por ter que sujeitar-se de trabalho incompatível com qualquer outra atividade pública ou privada. Então, seria uma curiosidade que isso não é inédito aí dentro do nosso ordenamento jurídico. Voltando aqui às particularidades, isso aqui é importante, sobre o aspecto previdenciário. Não há suspensão do adicional de compensação por disponibilidade militar do militar da ativa em decorrência de licença de caráter previdenciário, ou seja, licença gestante, licença de tratamento de saúde própria, licença de tratamento de saúde de pessoa da família, licença adotante, mais qual que a gente pode citar aí, licença paternidade. Então, quando o militar está em gozo dessas licenças, não há suspensão do adicional de compensação por disponibilidade militar. Tá certo?
Outra particularidade que a gente pode citar aqui, que ele é irredutível e corresponde sempre ao maior percentual inerente aos postos ou graduações alcançados pelo militar durante sua carreira, aí que vem o ponto, no serviço ativo, independente de mudança de círculos hierárquicos, postos ou graduações. Então, vai corresponder, quando o militar for para a reserva remunerada, o maior percentual que ele recebia, o percentual que ele recebia na ativa. Isso é um ponto. Vamos lá, independentemente de mudança de postos e círculos hierárquicos. Isso aqui que é um ponto importantíssimo. Vamos trazer aqui um exemplo sobre essa garantia de irredutibilidade do adicional de compensação por disponibilidade em decorrência de mudança de círculo hierárquico. Vamos imaginar o seguinte caso. O segundo sargento tem lá como soldo 4.770 e o adicional de compensação por disponibilidade de 12%. Aí esse segundo sargento, lá da Marinha, por exemplo, ele presta um concurso interno, um concurso chamado concurso para ser promovido a oficial, chegar ao oficialato, que é o curso para oficiais auxiliares da Armada, previsto aí na Lei 9.519 de 1997. Então, ele presta um concurso interno, né, passa lá na prova e vai lá para o Centro de Instrução Almirante Vander Pol, certo? E ele ingressa no curso como guarda-marinha, ou seja, ele deixa a graduação dele de segundo sargento e passa a condição de praça especial lá como guarda-marinha. E aí, qual é o adicional de compensação por disponibilidade? É o de 5% de guarda-marinha, previsto ali no anexo 2 da 13.954, ou é 12% no caso de segundo sargento? Qual é o que deve vigorar? Pela regra prevista no artigo 8º, parágrafo 3º da 13.954 de 2019, ele garante a irredutibilidade do adicional de compensação por disponibilidade em decorrência de mudança de posto ou graduação, em decorrência de mudança de círculo hierárquico. Ou seja, para ele, vai prevalecer aqui o adicional de compensação por disponibilidade de segundo sargento, embora ele esteja na condição de guarda-marinha, que tem um grau hierárquico superior, obviamente, a segundo sargento. Tá certo? Então, vamos ver outra situação previdenciária especial. Não se considera, para efeito de concessão do adicional de compensação por disponibilidade, os postos e graduações alcançados pelo militar como benefício na forma prevista em lei em decorrência de reforma, morte ou transferência para a reserva. Vamos tentar entender isso, por que não se considera, tá certo? Os postos ou graduações alcançados pelo militar como benefício na forma prevista em lei em decorrência de reforma, morte ou transferência para a reserva. Silvio, vamos dar exemplo de leis que traziam no seu bojo a previsão de promoção do militar por ocasião de passagem para a inatividade remunerada. Primeira delas que eu trago como referência para que a gente possa entender o alcance dessa inclusão legislativa é a Lei número 288 de 1948. Essa lei ela trata dos militares que participaram lá das guerras, da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial. Essas leis estabeleciam no seu texto que os militares que participaram dessas guerras, eles tinham direito a serem promovidos a um posto ou uma graduação acima por ocasião de passagem para a inatividade remunerada. Então, essa previsão estava lá dentro da Lei 288 de 48, que posteriormente foi alterada pela Lei 616 de 1949. Né? Ela deu uma nova redação à Lei 288. Então, essa legislação previa essa possibilidade, estabelece, na verdade, essa possibilidade do militar que participou da Primeira Guerra ou da Segunda Guerra
ser promovido a um grau hierárquico imediato. E temos ainda a Lei 1267 de 1950. Essa lei ela trata da Revolução Comunista de 1935. Tá certo? Então, os militares que participaram contra a Revolução Comunista de 1935 tiveram direito a serem promovidos a um posto ou uma graduação acima. Então, essas são situações que têm isso. Só que, para efeito dessa lei, os militares que estão em vida, etc., que foram amparados por essa lei, seus pensionistas, eles só fazem jus ao adicional de compensação por disponibilidade dos postos ou do posto ou da graduação que ocupava antes de ser transferido para a reserva remunerada e ser promovido. Tá certo? Vamos dar uma olhadinha no exemplo prático disso aí. Um terceiro sargento que participou da Segunda Guerra Mundial, não estou falando de ex-combatente, tá? Ex-combatente, ele participou da Segunda Guerra e virou civil. Aqui eu estou tratando do militar que participou da Segunda Guerra e que prosseguiu na sua carreira. Vamos lá. Terceiro sargento que participou da Segunda Guerra Mundial, transferido para a reserva remunerada como segundo sargento, fruto da promoção prevista no artigo 2º da Lei número 288 de 1948. Então, ele foi praça lá nesse evento. Como é que ficou? O soldo dele hoje, estando vivo, como a gente já viu, segundo sargento, R$ 4.770. O adicional de compensação dele por disponibilidade não será de segundo sargento. O adicional de compensação por disponibilidade militar para esse que participou da Segunda Guerra, fruto da lei número 288 de 48, será de terceiro sargento. Tá certo? Vamos lá para outra situação especial. Não se considera para efeito do adicional de compensação por disponibilidade a percepção de soldo ou de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior alcançado na ativa em decorrência de reforma, morte ou transferência para a reserva remunerada. Bom, a situação aqui é um pouco diferente da anterior. No item 1, que eu abordei com os senhores aqui, a gente estava tratando do militar que efetivamente era promovido. Nesse item 2, a gente está tratando do militar que ele não é promovido, porém, ele recebe os proventos de natividade do grau hierárquico imediato. Vamos para o exemplo, para que a gente possa entender esse negócio. Primeiro exemplo que a gente dá, a primeira referência que a gente traz aqui é o artigo 50, inciso 2 do Estatuto dos Militares, em sua redação original, na primeira redação da Lei 6880 de 1980. Lá tinha a previsão de que o militar, ao ser transferido para a reserva remunerada, fazia jus a remunerar preenchidos demais requisitos, por óbvio, cumprido o tempo de serviço direitinho lá, que na época era 30 anos, entre outras coisas, fazia jus a receber os proventos de natividade por ocasião de transferência para a reserva remunerada, correspondente ao grau hierárquico imediato. Essa era a previsão que tinha lá no Estatuto dos Militares. Isso não mais existe. Mas, por outro lado, há militares que foram beneficiados por essa redação original e que recebem o adicional de compensação por disponibilidade. O que a lei está dizendo? Mas é o seguinte, olha, o militar que foi beneficiado por essa redação anterior, que recebe os proventos de natividade correspondente ao grau hierárquico imediato, o adicional de compensação por disponibilidade militar vai considerar o último posto ou graduação ocupada pelo militar na ativa, sem considerar esse soldo que ele está recebendo em decorrência dessa vantagem de receber o grau hierárquico imediato. A gente vai trazer um exemplo prático disso. Outro exemplo de aplicação prática que está desse dispositivo que está em vigor é o artigo 110, parágrafo 1º do Estatuto dos Militares, que trata das situações em que o militar, ao ser reformado, ele recebe
o soldo calculado no grau hierárquico imediato. Então, vamos para outro exemplo. Exemplo, capitão do Exército Brasileiro, reformado, após ter sido considerado inválido em decorrência de doença indicada no inciso 5 do artigo 108 do Estatuto dos Militares. Vamos entender aqui o artigo 110. Então, o soldo de capitão está aqui, R$ 9.135, que é a base da remuneração deste oficial. Vamos dar uma olhadinha no 110 para que a gente possa entender a aplicabilidade do dispositivo. Artigo 110 do Estatuto. Militar ativo da reserva remunerada, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do inciso 1 e 2 do 108, que não é o caso aqui, será reformado com remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato, ao que possuir ou possuía na ativa, respectivamente. Ele está dizendo aqui, olha, se o militar for reformado numa dessas situações, ele receberá o seu soldo, a base de sua remuneração, não vai considerar aquilo que ele recebia na ativa. Vai considerar em sua base da remuneração o soldo, posto ou graduação do grau hierárquico superior ou imediato. Por exemplo, se ele era um segundo sargento, vou pensar aqui outro exemplo, se ele era um primeiro tenente, os proventos, o soldo dele, em virtude dessa reforma, será calculado no soldo de capitão-tenente. Aí vamos dar uma olhadinha no parágrafo primeiro. Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos itens 3, 4 e 5 do artigo 108. O inciso 5 do 108 fala em doenças que causam a reforma do militar. Quando verificada a incapacidade definitiva, for o militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanente para qualquer trabalho. Ou seja, nessa situação de uma doença indicada pela lei, em que, fruto dessa doença, avaliada inspeção de saúde, o militar não puder exercer qualquer outro trabalho na vida pública ou na vida no poder público ou em qualquer outra instituição privada, ele vai poder receber o seu soldo calculado no grau hierárquico imediato e tendo como consequência as outras parcelas da remuneração calculada nesse soldo superior. Só que a lei diz o seguinte, olha, para efeito do adicional de compensação por disponibilidade militar, eu não posso considerar esse soldo do grau hierárquico imediato. Eu tenho que considerar o soldo que o militar recebia na condição de militar da ativa, e não do soldo correspondente ao do militar inativo, fruto dessa vantagem prevista em lei, no caso do grau hierárquico imediato. Vamos lá, vamos voltar para o nosso exemplo de aplicação. Então, o capitão do Exército Brasileiro, soldo de R$ 9.135. Só que, fruto dessa reforma com invalidez, combinada lá do artigo 108, inciso 5, juntamente com o artigo 110, parágrafo 1º do Estatuto dos Militares, o soldo desse capitão será de major. Ou seja, embora ele mantenha o posto de capitão, a base de sua remuneração será de major, que é o grau hierárquico imediato ao do capitão, certo? Não há de se falar, nesse caso, em promoção, diferentemente do que a gente abordou no item anterior. Então, como é que ficaria o adicional de compensação por disponibilidade para esse oficial? Não será o de 20% de major. Ele continuará como capitão, a base da sua remuneração será de major, porém, o adicional de compensação por disponibilidade, ele será referenciado, será calculado na monta do soldo de capitão, certo? Respeitará esse percentual. Vamos lá, não se considera, para efeito do adicional de compensação por disponibilidade, a percepção de remuneração, percepção de pensão militar correspondente ao grau superior alcançado pelo militar em atividade,
em decorrência dos benefícios previstos pela Lei 3765 de 1960. Aqui a gente está falando já de pensões militares, de pensionistas, como é que funciona esse adicional de compensação por disponibilidade para o pensionista. A regra do pensionista é o recebimento do adicional de compensação por disponibilidade militar, pautada no posto ou na graduação que o militar ocupava na ativa. Só que a lei de pensões, no passado, previa a situação de militares que poderiam contribuir com um posto ou 2 postos acima. Esse é um dos exemplos que a gente traz aqui. O artigo 6º da Lei de Pensões Militares, em sua redação original, lá na 3765, de 1960, tinha essa previsão, né, que o militar preenchido os requisitos, 30 anos ou 35 anos de serviço, ele tinha a possibilidade de contribuir para a pensão militar de um posto ou 2 postos acima, ou graduações acima, para que seus beneficiários da pensão militar pudessem usufruir dessa vantagem. E aí veio a Lei 3765, veio a medida provisória 22.1510 de 2001, e ela acabou com essa possibilidade do militar fazer esse tipo de contribuição. Porém, o artigo 32 dessa medida provisória 22.1510, que a gente chama de Lei de Remuneração dos Militares, ela garantiu aos militares que já faziam essa contribuição que seus beneficiários pudessem usufruir dessa vantagem, desde que eles continuassem a contribuir. Logo, hoje ainda há militares que contribuem com adicional de compensação, que contribuem com um posto ou graduação, um posto ou 2 postos ou graduações acima. Isso ainda existe. Porém, a partir da entrada em vigor da medida provisória 22.1510, os militares que não contribuíam com essa parcela, né, de um posto ou 2 postos acima, fazer esse tipo de contribuição. Bom, então, considerando que a gente ainda tem militares contribuintes e pensionistas favorecidos dessa contribuição de um posto ou 2 postos acima, como é que ficaria essa situação? Temos aqui a situação de uma viúva, de um capitão de corveta, contribuinte de pensão militar de 2 postos acima. Então, a viúva ela vai receber a pensão militar equivalente a de capitão de mar e guerra. Só que, em relação ao adicional de compensação por disponibilidade, ele vai referenciar o percentual, a alíquota de capitão de corveta. Esse é o parâmetro a ser empregado para essa pensionista quanto ao recebimento do adicional de compensação por disponibilidade militar. Tá certo? E agora vem a discussão aqui, o ponto crucial aí do nosso debate aí, sobre a acumulação do adicional de compensação de disponibilidade e o nosso adicional de tempo de serviço. Vamos lá. Acumulação do adicional de compensação por disponibilidade militar e o adicional por tempo de serviço, de que trata o inciso 5, 4, do artigo 3º da medida provisória 22.15, sendo assegurado, caso o militar faça jus a ambos adicionais, o recebimento do mais vantajoso. E aí começou uma discussão aí, algumas pessoas na internet falaram sobre o tema, discutiram sobre o tema, e o assunto também foi levado ao Poder Judiciário para poder verificar a possibilidade ou não de acumulação. Então, vou trazer aqui a visão, né, jurídica, o que está sendo debatido aí no Judiciário acerca do tema. Primeiro, eu vou falar sobre a possibilidade de acumulação, pelo que eu vi lá na sentença, o que foi explorado ali na sentença acerca do tema, que foi dada na 10º Juizado Especial Civil aqui no Rio de Janeiro. Vamos lá. O que foi alegado ali, pelo que eu pude perceber da sentença? Que o autor, né, disse que as parcelas, o adicional de compensação por disponibilidade e o adicional de tempo de serviço, os dois têm finalidades distintas. Vamos ver a finalidade de um e de outro.
O adicional tempo de serviço consiste na parcela remuneratória devida ao militar inerente ao tempo de serviço. Já o adicional de compensação por disponibilidade consiste na parcela remuneratória mensal devido ao militar em razão da disponibilidade permanente e da dedicação exclusiva. Olhando a grosso modo, isso aqui é verdade, né, pela leitura do dispositivo. E aí vem a principal fundamentação apresentada aí pelo que eu pude perceber pelo autor. Diz lá, a impossibilidade de acumulação viola o direito adquirido previsto no artigo 5º da Constituição, combinado com o artigo 30 da medida provisória 22.1510 e o artigo 6º, parágrafo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha no artigo 30 para verificar essa narrativa aí. O artigo 30 da medida provisória 22.1510 diz lá que fica extinto o adicional de tempo de serviço previsto, sendo assegurado ao militar o percentual correspondente aos anos de serviço a que fizer jus em 29 de dezembro de 2000. Bom, que é uma regra de direito adquirido aí do adicional e é um argumento válido, né? O pleito, a gente olhando assim a grosso modo, né, são argumentos, né, de uma leitura fria dos dispositivos, são argumentos fortes. Vamos verificar o outro lado, só que eu não tive acesso aos autos, mas a gente vai analisando, né, os dispositivos, o que a legislação, o que a jurisprudência traz acerca do tema, e vamos verificar o que poderia ser narrado aí em sede de argumentos contrários a essa narrativa, observando à luz do direito, do ordenamento jurídico e das regras de regime adquirido, de regime jurídico próprio, etc. Vamos ver aqui. Embora a nova lei não permita a acumulação, isso é um fato, trata-se de regra mais benéfica, pois garante a escolha de recebimento da maior parcela. Isso é verdade. Isso é um outro contraponto importante. Então, não pode acumular, mas está tendo a opção de escolha do recebimento de uma parcela mais vantajosa. E a administração está vinculada ao princípio da legalidade. Então, presume-se que a lei utilizada pela administração ela é válida, ela está dentro do ordenamento jurídico e ela não é inconstitucional. Não teve nenhuma ADIM, pelo menos não verifiquei nenhuma ação direta de constitucionalidade acerca desse tema. E, principalmente, aqui vem um ponto crucial acerca do tema. O Supremo Tribunal Federal ele já afirmou jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico funcional pertinente à composição de vencimentos e à permanência de regime legal de reajuste e vantagem. É aí que vem o ponto fundamental da narrativa contrária ao apresentado aí pelos autores. Desde que eventual modificação introduza por ato legislativo superveniente, preserve o montante global da remuneração, não acarretando excesso de caráter pecuniário. E aqui vem o ponto X, que não houve, né, pela regra de manutenção daquilo que for mais vantajoso, o decesso de caráter pecuniário. Até porque os percentuais, em sua grande maioria, são maiores, né? Tem situações que ultrapassam 30%, etc., que o tempo de 30%, 35%, que o militar teria nativa, dependendo do posto ou da graduação que ele ocupava. Vamos verificar aqui alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça também acerca do tema, e tem um ponto que é igualzinho, um julgado que trata justamente dessa situação do adicional de tempo de serviço. Vamos ver primeiro o julgado aqui. Recurso ordinário, mandado de segurança, servidor público, alteração de regimes remuneratórios de servidores públicos, inexistência a direito adquirido a regime jurídico, comprovação de excesso remuneratório, ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimento. Nesse julgado, foi favorável ao autor porque a lei
modificou as regras de regime jurídico, só que teve como consequência a redução dos vencimentos, fruto dessa nova parcela remuneratória que substituiu a anterior. Só que, no caso do adicional de compensação por disponibilidade e o adicional de tempo de serviço, foi garantido ao militar aquilo que é maior, qual parcela é maior, qual percentual é mais vantajoso. E, por fim, trago um julgado que envolve adicional de tempo de serviço e alteração de regra de regime jurídico. Vamos lá. Igual, situação bem parecida. Adicional de tempo de serviço, supressão. A jurisprudência desta Corte adota o entendimento segundo o qual o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo assegurado apenas pelo texto constitucional a irredutibilidade de vencimentos. Portanto, inexiste impedimento que a administração promova alterações na composição dos vencimentos dos servidores públicos, retirando ou alterando a fórmula de cálculo de vantagens, gratificações e adicionais, desde que não haja redução do montante até então percebido. Então, esse é um outro contraponto sustentado aqui nesse julgado que traduz o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Posso alterar? Posso alterar. Tem direito adquirido a regra de regime jurídico? Não. Eu só não posso reduzir, né, o montante que o militar recebe, o que de fato não aconteceu. Não houve redução, uma vez que o próprio texto garantiu aquilo que é maior. E aqui a gente fecha a nossa apresentação e vamos aproveitar a oportunidade aqui para poder abrir para dúvidas aí, né, sobre o tema que a gente apresentou até o momento. Bom, gente, estou aqui pronto para tentar esclarecer as dúvidas. Boa noite a todos. Agora estou visualizando todo mundo aqui, quem está aparecendo aí com a câmera aí, está aberta a oportunidade. Professor Vinícius Dulce, bem-vindo aí. Mas quem está aqui é o doutor André Machado, o doutor Gilberto Ramos. Caramba, isso aqui está grande para caramba, tem gente aberta aí. Boa noite, mais uma vez. Dúvidas? Boa noite, professor. Boa noite a todos. Felipe, aluno da pós-graduação da CBPJ. Professor, a respeito do direito adquirido do servidor público e do militar. Eu acredito que em algumas circunstâncias esse direito adquirido valha, né? A gente observa isso com relação a quando você atinge os requisitos para você ir para a reserva remunerada e tudo mais, né? Por mais que tenha surgido regra nova, ele atingido os requisitos, ele goza desse direito, né? Então, me criou essa interrogação, né, nesse momento, de que o STF apenas garante a irredutibilidade dos vencimentos, né? Mas eu vejo que não basta, né? Isso aí tem algumas exceções, algumas ressalvas, né? E com relação ao pessoal inativo, né, que já atingiu os requisitos da época, né, não haveria uma lacuna para esse grupo de militares? Agradeço aí. Pelo que eu vi dos julgados, eu acho muito difícil, mas de direito, né, acho que é válido, né, cada um pleitear aquilo que entende como justo, né, é o direito de petição. Mas pelos julgados, porque teve um caso no Rio de Janeiro, e se não me engano, outro caso foi no Ceará. No Ceará, pelo que eu pude observar, eu não consegui maiores detalhes, mas pelo que eu observar, eles seguiram mais ou menos essa linha, esse contraponto ao pedido do autor relacionado a direito adquirido. Então, olha, não tem regra de regime jurídico, o Supremo já
bateu o martelo, o STJ também. E aí eu pensei esse caso, esse outro de adicional de tempo de serviço, que certamente passava de uma situação idêntica em relação ao servidor inativo. Em relação aos militares, a situação é muito, muito igual. Não estou entrando no mérito se é justo ou se não é justo, tá bom? Eu só estou trazendo aqui a visão dos dois lados para que a gente tenha, né, para que o profissional tenha os contrapontos, né, e possa aí orientar melhor o cliente, ou mesmo, se ele entender por bem, buscar uma nova narrativa, pleiteando aí o direito que ele entende como correto, como, no caso, o direito adquirido aí, o adicional de tempo de serviço. Tá? No meu caso aqui, pelo que eu vejo, os dois argumentos são realmente fortes. Né? Quando eu bati o olho na sentença, eu falei, caramba, poxa, isso aqui é válido. Aí, quando eu bati, eu falei, poxa, mas está faltando alguma coisa aqui. A gente está falando de regime jurídico e não tem direito adquirido a regra de regime jurídico. E tem alguma coisa sobre irredutibilidade de vencimentos. O ponto é, eu trouxe até no primeiro julgado a possibilidade de... eu trouxe 2 julgados do STJ. No primeiro julgado do STJ, o STJ foi favorável, no caso ali, ao servidor, porque houve irredutibilidade. No outro, não. E o outro tratava justamente de adicional de tempo de serviço e tratava justamente da nossa situação, no caso dos militares. Houve uma majoração, né, embora, né, do pensamento do advogado, da visão do advogado, não seria justo. E o argumento é um argumento até, né, vejo até forte, né? Mas o Supremo posicionou, o que não significa dizer também que ele não possa vir a modificar seu entendimento. Por isso, nada, o direito vai se moldando ao longo do tempo e das situações. Pode ser que mude o entendimento, como já aconteceu em outras oportunidades. Mas é importante trazer novos argumentos, ou uma própria jurisprudência, o próprio julgado do Supremo, que se posicionou de forma diversa. Tá certo? Mais alguma pergunta aí? Esclareci. Quem fez a pergunta? Sim, Felipe. Obrigado, professor. Teve aqui o professor Luiz Vinícius Dúcio, perguntou aqui qual o prognóstico pessoal dessa questão. Considerando o segundo julgado, que foi favorável à União, se o segundo julgado tivesse sido favorável ao militar, eu diria o seguinte, olha, começou o argumento pela linha do direito adquirido, teria maior resistência. Essa seria, olha, o judiciário está começando a se inclinar. Mas aqui não, aqui houve um equilíbrio de forças. Ao julgado, por um lado, da primeira tese que eu apresentei, e ao julgado para a segunda tese exposta. Falei, poxa, então não há nada firmado ainda. Mas há tendência que a segunda tese prevaleça, considerando o histórico, o que eu não disse, o que não significa dizer que não vá ser mudado. Tá certo? Mais alguma pergunta aí? Olha, antes de dar essa pergunta, eu queria imensamente agradecer a presença de todos aí. Quando a gente acabar a nossa palestra, todos vão namorar aí, aproveitar o Dia dos Namorados. Né? Eu fico muito contente pela presença de vocês. Espero que eu tenha, até o presente momento, conseguir esclarecer, trazer os pontos, trazer até uma curiosidade sobre a existência desse adicional de compensação por disponibilidade, né? Comprovar que ele não é inédito dentro do nosso ordenamento jurídico e tentar trazer outras coisas aí sobre o tema. Mais alguma pergunta? Professor, o custo de previdenciário militar vai ser lançado quando? Qual é a previsão? A previsão é que, no mais tardar, no início do mês de julho. A gente está concluindo aqui as gravações, né? A gente está trabalhando nisso, porque a gente quer aproveitar, ver se tem mais alguma alteração, alguma discussão no judiciário acerca do tema, para a gente poder tentar traduzir o conteúdo mais
mais novo possível, né? E o curso contempla as alterações promovidas pela Lei 13.954 e traga alguns destaques quanto à situação da assistência médica hospitalar, que a gente vai aproveitar e falar também no tema, a situação da viúva, como é que ficou a viúva para efeito da assistência médica hospitalar, e eu tentei pensar referente às regras de transição para ela, se ela já estava inscrita ou em processo de inscrição. Trouxe ainda, está trazendo ainda a situação da reforma do pessoal temporário, e alguns pontos foram clarificados pela nova legislação. Pensão militar, o que a gente tem de interessante lá? A gente vai tratar de 4 regras de pensão militar, da regra da redação original da 3765, que ainda é aplicável em alguns casos. Vou trazer a situação envolvendo a situação do contribuinte específico de 1,5%, militar que contribui com 1,5% e a aplicabilidade da 3765 em sua redação original, em especial a situação das viúvas, das filhas de qualquer estado civil, solteira, casada, viúva, rica, pobre. Esse é um outro ponto que vai ser amplamente debatido aí no nosso curso. A contribuição extraordinária para a pensão militar, inovação essa trazida pela 13.954, como é que ela se processa e como ela é aplicável aos beneficiários da pensão militar, cujo contribuinte se tratava de um contribuinte específico de mais de 1,5%, como é que isso vai ficar, como é que isso funciona. Mas o que a gente vai falar? De acumulação de pensões militares, como alguns exemplos de possibilidade de acumulação de pensão, observando a regra da redação original da 3765 e das alterações promovidas pela medida provisória 22.1510. Então, são pontos que eu vejo com destaque ali. E falando ainda sobre o curso, já pergunta foi boa pra caramba, obrigado. Falando sobre o curso, ele não é voltado essencialmente para aquele que milita no direito militar. Eu nunca trabalhei com direito militar, eu nunca trabalhei com direito previdenciário, ele é voltado para todos os cursos. Porque eu faço uma introdução para que qualquer advogado, qualquer operador do direito possa entender. Vem cá, quem são os militares? Como funciona o seu regime jurídico? O que é um oficial, o que é uma praça? Como eles se classificam? Então, tipo um Globo Repórter, né? Olha, quem são, de onde vem? Então, a gente vai tentar trazer a origem para que quem nunca viu possa entender. E aí, principalmente, separar algumas místicas, porque eu já vi, em alguns casos, muitos profissionais trazer à luz a CLT, que não tem nada a ver. Trazer mais do que 8.112. Só que o militar, ele não é servidor público, ele é agente público. Então, a situação dele é totalmente diferente. Então, são essas peculiaridades. Ah, Silvio, tem algumas semelhanças? Tem sim, mas tem inúmeras diferenças, considerando principalmente a peculiaridade da carreira militar, que a gente aborda isso na parte do sistema de proteção social. Então, tem diferença, a gente precisa entender essa diferença para poder aplicar as regras desse regime jurídico próprio. Tem mais um ponto que eu acho relevante no curso que a gente está trabalhando, sobre a parte remuneratória. Por exemplo, de como compõem os proventos do inativo. Porque, às vezes, o operador do direito ele vai analisar o caso e ele não entende o que significa determinada parcela e qual a sua finalidade. Se, por exemplo, adicional de compensação por disponibilidade, mas tem outras também. Então, a gente vai trazendo quais são as parcelas remuneratórias, como é que se suspende as situações de suspensão dos proventos do inativo, em que casos essa suspensão ocorre, e mais o que? E quando cessa os proventos do inativo, quais são as causas que podem resultar na perda dos proventos de inatividade do militar da reserva remunerada e reformado. E aí, no fim, a gente abre com a parte, eu estou falando até terminando o capítulo 6, terminando no capítulo 7, que é a última unidade, a gente fala sobre as pensões militares, a gente mergulha no tema.
Tá certo? Consegui esclarecer aqui. Agradeceu. Obrigado, professor. Bom, gente, não tendo mais nenhum questionamento, eu queria imensamente agradecer aí a presença de todos, a participação aí, as dúvidas bem pertinentes, né? Eu fico muito contente pelo tema, pela exposição do tema, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, tá? E até uma outra oportunidade aí para que a gente possa debater os temas do direito militar e do direito previdenciário militar. Mais uma observação. Recomendo que deem uma olhada lá na plataforma da CBPJur. Ela é excelente, ela é muito bem exposta, o conteúdo, a exposição é muito bem elaborada e a coordenação é de parabéns. Então, eu conheço ali, eu falo com propriedade, não por estar ali como professor, mas o presencial, o que os alunos passam ali na plataforma, tá? O acompanhamento. A coisa não é te entregar um diploma. Você não está quando você usa o CBPJur, você não está comprando diploma, você está adquirindo conhecimento de verdade. Obrigado, doutora. Satisfação imensa aí. Doutora Janaína também, agradeço. Doutora Juliana. A Silvana, eu já respondi a pergunta dela. E até mais, gente. Muito obrigado aí. E um excelente final de noite a todos aí. Até mais. Um bom final de semana também. Uma observação aí, doutora Márcia? Não, professor. Só gostaria, em nome do CBPJur, também agradecer a presença de todos, tá? E uma boa noite para todo mundo. E também muito obrigado aí pelas suas palavras. O CBPJur agradece. Tá bom? Uma boa noite a todos. Boa noite.